invadindo aí a mucosa, submucosa, a camada muscular, o que é chamado da inflamação transmural, fazendo com que a resposta inflamatória aconteça em toda a extensão, de forma a degradar essa parede intestinal. Pode passar. Assim, essa destruição da parede intestinal, ela vai gerar úlceras, que a gente pode ver aí uma úlcera aftoide pequena na primeira foto, e na segunda uma úlcera serpiginosa. Podem ter aí fissuras e fístulas. Também podemos ter umas áreas de estenose intestinal, porque vai ter uma fibrose constante nessas áreas, que vão levar a um espessamento dessa parede, que vai gerar um padrão conhecido como pedra de calçada, que podemos ver aí na quarta imagem. Pode passar. Já o quadro clínico da doença de Crohn, ele é muito variado. Ele vai desde a anemia, que é um sintoma sistêmico, até sintomas mais digestivos. Como início, a gente pode falar da dor abdominal, ela é principalmente no quadrante inferior direito, ali na região do ilho terminal, e essa dor ela é característica quando a gente tem um processo inflamatório, né? A gente pode ter também a febre, que ela vai estar associada à infecção bacteriana e a essa inflamação. A gente pode ter também a formação de fístulas e abscessos, e as fístulas, elas são consequências dos abscessos formados. Além disso, a gente pode ter também uma perca de peso, visto que quando a gente tem a inflamação ali no intestino, a gente pode ter uma menor absorção dos nutrientes e um quadro de perda de peso até desnutrição. Além disso, a gente pode ter diarreia, porque como a gente não absorve corretamente os nutrientes e a água, eles podem ocasionar esse quadro, muito comum. Além disso, a gente pode ter a melena e a hematoquesia. Caso seja no trato digestivo alto, a gente vai ter a melena e a hematoquesia no trato digestivo baixo. E nesses últimos dois casos, caso seja um quadro frequente e arrastado, eles podem desencadear anemia por perda. Pode passar. O diagnóstico da doença de Crohn, ele é clínico. Porém, ele demora muito a ser concluído. Assim, a média é que são 5 anos até o paciente ter um diagnóstico. Isso porque quando a gente tem um quadro mais atenuado, a gente pode ter, por exemplo, um quadro simulando uma virose, com sintomas diarreicos, por exemplo. No entanto, é muito ruim para o paciente que esse diagnóstico seja feito arrastadamente, porque quanto mais tempo que demora para esse diagnóstico, pior vai ser o seu prognóstico. Embora o diagnóstico seja clínico, alguns exames vão nos auxiliar a fazer esse diagnóstico, como ultrassom, endoscopia, colonoscopia e a ressonância. Pode passar. Ultrassom, pessoal, é uma coisa nova que estão fazendo, que é para fazer a medição da espessura do ilho terminal, tá certo? Começou a usar faz uns 4, 5 anos e está começando a fazer, mas hoje em dia o que a gente faz mesmo para o diagnóstico é a coluna, endoscopia e a enterotomografia ou a enteroressonância, tá? Mas o ultrassom está começando a usar bem mesmo. Ótimo. É bom que é mais rápido, né, professor? Já o tratamento... Volta, por favor, Nanda. Isso. O tratamento, ele é multimodal. A gente vai ter um tratamento com dieta, um tratamento medicamentoso e um tratamento cirúrgico. Na dieta, a gente vai ter que melhorar os hábitos alimentares dessa pessoa. Ela vai ter que evitar alimentos ricos em gordura, açúcar, ultraprocessados, alimentos condimentados, bebida com gás, refrigerante, água com gás também, alimento e bebidas com cafeína. Embora a Alice tenha falado lá no começo que ela precisa ter um consumo maior de frutas e vegetais, ele não pode, por exemplo, comer as cascas, precisa ter um cuidado no consumo de oleaginosas, cereais integrais, que são alimentos saudáveis, só que podem ser deletérios para esses pacientes. Além disso, a gente tem também que ele precisa fazer um acompanhamento com um médico, nutricionista, porque como a gente tem aquela má absorção de nutrientes, pode ser necessário que o paciente faça a reposição através de suplementação. Pode passar. Já o tratamento medicamentoso, ele é também multimodal e ele é tão complexo quanto a etiologia da doença. Ele vai ser, a gente não tem uma cura, né? Então a gente vai ter um tratamento sintomático, que vai ser direcionado tanto para o controle da inflamação quanto para a remissão clínica dessa inflamação. Então a gente começa com os anti-inflamatórios, visando reduzir, né, esse processo inflamatório intestinal, e a gente pode usar a mesalazina e a sulfasalazina, eita meu Deus,
Sulfasalazina. Sulfasalazina, obrigado, professor. Caso a gente tenha um processo infeccioso, a gente vai utilizar os antibióticos, né? O metronidazol e fluoroquinolonas, como ciprofloxacina, levofloxacina. Além disso, como a gente tem que é uma doença autoimune, a gente pode utilizar imunossupressores. O mais conhecido deles, né, o metotrexato, que a gente usa muito em reumato, mas a gente também tem outras alternativas, como azatioprina e mercaptopurina. Além disso, a gente pode utilizar o anti-TNF e anti-integrinas ou anti-interleucinas, como infliximab e vedolizumab. Pode passar. Além disso, a gente pode ser que precise de um tratamento cirúrgico. Ô, pessoal, rapidinho, tem uma nova classe de medicação que foi iniciada aqui no Brasil faz um ano mais ou menos. Aí são os inibidores da JAK-NASE, inibidores da JAK2, tá certo? Que é o tofacitinib. A gente tem pouca experiência, eu tenho 2 pacientes com ele, eu acho que eu sou o primeiro aqui de Maceió que está com 2 pacientes, é uma droga muito boa, mas começou no Brasil faz um ano só, viu? Então ainda tem essa nova droga, os inibidores da JAK2. Beleza, professor. O tratamento cirúrgico, ele vai ser um tratamento voltado para as complicações da doença de Crohn nesse paciente. Por exemplo, se o paciente vai ter uma fístula, ou uma perfuração, ou uma estenose. 80% dos pacientes em 20 anos de evolução da doença vão precisar de algum tratamento cirúrgico. Além disso, 30% dos pacientes pode precisar também nos seus primeiros 5 anos. E vai depender da clínica e dos sintomas que ele apresentar e das complicações também secundárias à doença de Crohn. Pode passar. Agora falando da colite ulcerativa, que é outra apresentação da doença inflamatória intestinal, né? Ela é uma doença inflamatória intestinal que é caracterizada por inflamação da mucosa, que vai começar mais distalmente e vai se estendendo de forma proximal até poder envolver todo o colo. É também uma doença crônica, uma doença inflamatória e é uma doença que é mediada pelo sistema imunológico, vai ter uma desregulação desse sistema. Acontece um desenvolvimento contínuo, ou seja, geralmente, se ela vem distalmente, ela vai se estendendo de forma contínua e ascendente. Já é difícil ter áreas de interrupção dessa inflamação. Aí ela vai se desenvolver de forma contínua e ascendente pelo intestino grosso, geralmente iniciando no reto, e afeta sempre a mucosa e a submucosa. Não chega a afetar outras camadas, sempre é mucosa e submucosa. Geralmente tem períodos alternados de atividade e remissão da doença, ou seja, uma hora a doença está ali em atividade, outra hora dá uma paradinha, mas possa ser que tenha um padrão diferente, né, que não fique sempre alternando. E portadores da RCU geralmente possuem maior risco de desenvolvimento de câncer coloretal. Pode passar. Normalmente esse desenvolvimento é depois de uns 8 a 12 anos de doença, viu? E normalmente é mais quando é uma pancolite. Isso, que a gente vai falar da classificação também. Já quando a gente fala da epidemiologia, geralmente o pico de incidência é geralmente entre a segunda e a quarta década de vida. Se não for nesse intervalo de tempo, geralmente só vai aparecer novamente lá nos idosos. Então, 20 a 40 anos, passando desse tempo, é incomum aparecer, a não ser na idade idosa. O predomínio de sexo é controverso, porque algumas literaturas falavam que eram mais predominantemente mulher, mas é controverso, então não dá, pela literatura não dá para dizer se predomina mais no sexo masculino ou feminino. A incidência é global. Parentes de primeiro grau têm 4 vezes mais chances de desenvolver a doença, porque também tem um componente genético, e também gêmeos homozigóticos têm mais chance de desenvolvimento da doença. Pode passar. Na etiologia, nós vamos ter também fatores ambientais, e aí é muito do que a Alice já falou em relação aos países também, países desenvolvidos, em questão de hábitos de vida, alimentação. Vai ter a desregulação do sistema imunológico, vai ter a exacerbação de uma parte desse sistema. A microbiota intestinal também vai estar envolvida e tem a predisposição genética, que vai ter genes que vão estar envolvidos, embora não seja necessário ter alteração em um determinado gene para desenvolver a doença, mas quem tem mais susceptibilidade a desenvolver. Pode passar.
Na fisiopatologia, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter uma alteração na barreira epitelial. Essa alteração pode ser pela secreção aumentada ou diminuída de peptídeos antimicrobianos ou por uma falha física, por exemplo. Algo que tenha alteração nessa barreira. Com a alteração nessa barreira, a gente vai ter um recrutamento de neutrófilos, só que esse recrutamento vai ser exacerbado. E aí, com esse recrutamento exacerbado de neutrófilos, a gente vai ter uma inflamação. Também vamos ter uma morte celular descontrolada, né? Porque gera todos aqueles processos da cascata imune, processo imunológico. Então, começa a ter uma morte celular descontrolada, tentando compensar. E uma resposta imune que é anômala, porque vai estar tendo um recrutamento muito exacerbado, né? Dos neutrófilos. Aí nós temos também o envolvimento do gene ADCY7, que ele ajuda a conversão do ATP em AMP cíclico, e essa conversão ajuda nessa resposta imune adaptativa que é patológica, lembrando que não é uma autoimunidade. O que acontece é uma resposta imune adaptativa patológica. A gente não vai atacar o que é nosso, a gente vai estar tendo uma resposta imune que ela é patológica. Aí a gente vai ter uma modificação das células T e também o aumento das interleucinas 4, 5 e 13. Tudo isso vai culminar para o aumento da inflamação e aí trazer o quadro clínico característico da doença. Pode passar. Como fatores de risco, também muito se parece com a doença de Crohn, né? Dieta rica em açúcar, alimentos refinados, muito processados. Os hábitos de vida também, incluindo tanto a dieta, quanto o sedentarismo, quanto o tabagismo, que entra também, né? Pessoas que fumam têm maior risco de desenvolver a doença. Utilização de alguns fármacos, como anti-inflamatórios e antibióticos, também facilitam o desenvolvimento da doença. Fatores ambientais, e aí muito se parece com o estilo de vida, mas também com o que o professor já falou, questão da poluição e tudo mais. Antígenos da microbiota intestinal, vitamina D baixa, a etnia, principalmente judeus caucasianos, porque eles fazem casamento consanguíneo, e aí tinha mais risco, né, de desenvolvimento da doença, porque a gente viu como etiologia parentes de primeiro grau. Então, judeus caucasianos tinham maior risco de desenvolver a doença, e parentes de primeiro grau aí na história familiar, ficou errado. Pode passar. E na classificação, a gente vai ter a classificação de Montreal, que vai classificar a doença de acordo com a extensão dela no intestino grosso. Então, nós podemos ter uma proctite, que a doença está ali limitada ao reto. Nós podemos ter um proctossigmoide, que já sobe mais um pouquinho e pega ali a parte sigmoide. Uma colite distal, ou também chamada de colite esquerda, que vai afetar o cólon distalmente, ali a parte da flexura esplênica, que está ali, né, representado na imagem 3. Nós podemos ter uma colite mais extensa, que pega a maior parte do intestino, mas ainda não pega todo, e uma pancolite, que é quando nós já temos acometimento até as porções proximais da flexura esplênica. Então, já basicamente pega todo. E aí, o que o professor também já citou, que geralmente quem evolui até chegar nessa pancolite, porque tudo isso é evolução, né? Começa no reto, que é a proctite, aí vai subindo, vira proctossigmoide, colite distal, colite extensa, até virar pancolite. Geralmente, quem chega nessa fase de pancolite tem mais chance de desenvolvimento de câncer. Pode passar. Mas às vezes a pessoa já apresenta isso com pancolite, tá? Às vezes você não tem essa evoluçãozinha, não. Por exemplo, eu fiz colonoscopia semana passada de uma paciente de 23 anos, jovem, com a pancolite, viu? Então, assim, às vezes já começa com pancolite. Mas quer dizer que então a doença não começou no reto? Não é porque ela só apareceu depois, não? Não, porque depende da intensidade da doença, sabe? Você pode ter uma proctite, colite, depois uma pancolite, ou você pode começar já com a pancolite já, sabe? A gente não sabe explicar por quê, talvez a imunogenicidade da pessoa, mas tem uma certa evolução, mas algumas pessoas apresentam com pancolite já, como tem algumas que só ficam com proctite, não conseguem evoluir. Entendi. Tá certo? Bom, gente, boa noite. Agora, entrando em manifestações clínicas, a gente tem uma diarreia inflamatória crônica.
geralmente com sangue, muco nas fezes, também uma perda de peso, febre, que geralmente é menor que 38 graus, dor abdominal, tenesmo, urgência e incontinência fecal, e também tem manifestações extraintestinais, que são diversas, né? Artrite, dermatite, uveíte, o comprometimento hepático, que também pode acontecer, então a gente geralmente vai suspeitar em paciente que apresenta uma alteração do TJ, TGP, e a colangite esclerosante primária, que a gente vai suspeitar em pacientes que alteram a fosfatase alcalina. E aí eu trouxe 2 fotos, o eritema nodoso, que é esse eritema que acontece junto com o nódulo, né? Ele acontece principalmente na face tibial, e o pioderma gangrenoso, que geralmente ele começa com a pápula, depois evolui para uma úlcera e depois para necrose. Pode passar. Pode passar. Pronto. Na avaliação da atividade e da gravidade clínica, a gente tem 3 principais formas: a forma leve, a moderada e a grave. A forma leve é a maior parte da população que tem, né? 60% da população, e ela é restrita ao reto e sigmoide, com menor que 4 evacuações por dia, mas também pode apresentar cólica, tenesmo e constipação. Já a moderada tem 30% de acometimento, e acomete principalmente a flexura esplênica, e há até 10 evacuações diárias, anemia leve, dor moderada e febre baixa. Já a grave, que é uma menor porcentagem, apenas 10%, tem esse quadro pancolônico, maior que 10 evacuações por dia, dor abdominal grave, febre, aí geralmente já passa dos 38, né, chegando a maior que 39 graus, taquicardia e aumento do VHS. Pode passar. Nas complicações intestinais, a gente vai ter a retocolite ulcerativa fulminante, que é quando o paciente vai morrer, perfuração intestinal, hemorragias, megacólon tóxico, e o risco aumentado de câncer de cólon, como já foi falado, né, nessas doenças inflamatórias. E por isso a indicação de colonoscopia e biópsia anual. Pode passar. E aí, como é que a gente vai fazer o diagnóstico? O diagnóstico ele vai ser feito através da anamnese do exame físico no consultório. E de exames a gente tem principalmente as provas laboratoriais, que são as provas inflamatórias, PCR e VHS aumentado, mas também pode ter outros achados, como anemia ferropriva, leucocitose, trombocitose, hipoalbuminemia. De marcadores, a gente tem esse ASCA negativo e o ANCA vai vir positivo, e na colonoscopia vai ter alguns achados, como enantema, erosões, sangramento, pseudopólipos e a doença progredindo do reto para o cólon de maneira contínua, mas como o professor já falou, que não é todas as vezes que acontece dessa forma. Na biópsia, a gente vai ter a criptite e os microabscessos. Pode passar. E aí, Rapidinho, um exame importante que não tem aí é a calprotectina fecal, tá certo? A calprotectina fecal é marcador de doença inflamatória tipo PCR. Quanto mais alto, mais atividade da doença inflamatória, tanto o Crohn quanto o retocolite, tá bom? Perfeito, professor. Bom, entrando aí na avaliação da atividade endoscópica, a gente vai ter esse score, que é o chamado score Mayo, que a gente vai avaliar justamente através dos achados da endoscopia. O Mayo 0 vai ser a colonoscopia, normal. O Mayo 1 vai ser a doença leve, a gente vai ter eritema, redução do padrão vascular e friabilidade leve do tecido. O 2 vai ser a doença moderada, um eritema intenso, ausência de padrão vascular e a friabilidade e erosões. Já o 3, a gente vai ter uma doença grave com sangramento espontâneo e ulcerações. Então, já é um quadro bem grave. Pode passar. Entrando no tratamento, a gente tem algumas medidas gerais, como a dieta, que deve ser constipante. A gente vai ter que evitar alimentos irritantes, apimentados, frutas laxativas, raízes vegetais. Vai fazer a reposição hídrica, transfusões sanguíneas, no caso de pacientes que vão apresentar essa anemia mais severa, a psicoterapia para depressão e ansiedade, antidiarreicos e antiespasmódicos, que é usado em doença leve e moderada. Nos casos graves, devem ser evitados porque eles induzem o aparecimento do megacólon tóxico. Vai também evitar fatores estressantes, que também esses fatores estressantes acabam agravando a doença, e também evitar o uso de AINE. E aí, justamente, vai ser porque o AINE ele vai causar uma desproteção da mucosa e aumento de sangramento e também chance de perfuração. Pode passar.
O tratamento sintomático a gente vai fazer com butilescopolamina, cido-abdominal, aí na dose de 100 a 200 miligramas por dia, loperamida, diarreia, na dose de 6 a 8 miligramas por dia, simeticona, para controle de extensão abdominal, 200 a 300 miligramas por dia, antipirético, que, como eu já falei, evitar os AINES pelo seu potencial serogênico. Pode passar. O tratamento da crise, se for uma crise leve, a gente vai usar a mesalazina de 800 a 1.600 miligramas por dia, ou sulfasalazina de 2 a 4 gramas por dia, via oral. Na moderada, a gente pode associar com corticoide, o prednisona de 40 a 60 miligramas por dia, e na grave, a gente vai hospitalizar, iniciar antimicrobiano, como ciprofloxacina e metronidazol, para controle da biota, o corticoide EV e também iniciar a heparinização. Já no tratamento de manutenção, a gente vai fazer a mesalazina ou sulfasalazina e se Peraí, desculpa, heparinização você falou? Isso. Mas por que heparinizar? Professor, eu tinha visto em algumas referências que eles utilizavam essa heparinização, que essa doença, ele meio que aumentava o risco de trombose de alguns eventos trombóticos, e aí por isso que iniciavam a heparinização. Mas assim, heparinização a gente só vai iniciar se a gente não tiver indicação de cirurgia, porque normalmente a retocolite grave, a gente vai ter que operar esse paciente. Então, a heparinização tem que ser muito cuidadosa, viu? Tem que ter cuidado, não heparinize empiricamente não, viu? Porque a heparinização só vai fazer se não for necessário operar. Acho que a grande maioria opera, viu? Entendi. Perfeito. E aí, se refratários a drogas como azatioprina, ciclosporina, infliximab, sendo a cirurgia a última linha. Pode passar. E o tratamento cirúrgico é a colectomia. As indicações são megacolon tóxico, ausência de pronta resposta de tratamento clínico, hemorragia maciça, perfuração intestinal, neoplasia coloretal, displasia de alto grau e refratariedade ao tratamento clínico, com prejuízo na qualidade de vida do paciente. Então, a gente vê que é um quadro clínico mais grave, como o professor falou, né? A cirurgia, de preferência, é a laparoscópica, porque está associada ao menor risco de morbidade intra- e pós-operatória, recuperação mais rápida, menos aderência e hérnias incisionais, e também menor tempo de internação e melhora da fecundidade feminina. Pode passar. Agora eu vou falar sobre hemorragia digestiva baixa. Pode passar. Então, a hemorragia digestiva baixa vai ser definida como qualquer sangramento que ocorre distalmente ao ângulo de Frenz, ou seja, que vai envolver principalmente o intestino delgado, cólon e o reto. E a principal manifestação clínica da hemorragia digestiva baixa é a hematoquesia, que vai ser caracterizada pela eliminação do sangue vivo nas fezes. Só que cerca de 95% das hemorragias têm origem do colo e do reto. Então, a gente vai acabar direcionando o enfoque para essas regiões. Só que, apesar de ser ambientalmente grave, especialmente quando associado à estabilidade hemodinâmica, é importante destacar que, na maioria dos casos, o quadro é autolimitado e facilmente controlado. Então, a gente estima que mais ou menos 80% dos episódios vão se resolver espontaneamente. Só que, ainda assim, a hemorragia digestiva baixa vai estar associada com uma taxa de mortalidade de 3%, que vai ainda reforçar uma abordagem extremamente cuidadosa, principalmente em populações mais vulneráveis. Então, quanto mais idoso, maior cuidado que a gente tem que ter com o paciente. Então, ela pode passar. Então, quanto à epidemiologia, ela pode ocorrer em qualquer faixa etária. Então, mas na faixa etária de 0 a 18 anos, a gente tem que pensar mais no pólipo juvenil, malformações intestinais e divertículos de mento. Já de 18 a 30 anos, a gente pensa mais em doenças orificiais, doenças inflamatórias intestinais e colites infecciosas. Já de 30 a 60, diverticulite, diverticulose, doenças inflamatórias intestinais, neoplasias e ectasias vasculares. E mais de 60, diverticulite, diverticulose, doenças inflamatórias intestinais, neoplasias, ectasias vasculares, pós-punção prostática, retite actiniae e colite isquêmica. Então, principalmente, no apanhado, a gente tem que as etiologias mais comuns são a diverticulose, que vai ser responsável por 30 a 50% dos casos, as angiodisplasias, as neoplasias, a própria doença inflamatória intestinal que a gente está falando, então, colite ulcerativa e doença de Crohn,
e as hemorroidas e fissuras anais. Isso. Agora, desenvolvendo um pouco mais sobre a perda sanguínea na hemorragia digestiva baixa, como a Letícia já introduziu, a gente tem que ela pode ser aguda ou crônica. Essa hemorragia aguda, ela é caracterizada por uma duração recente de menos de 3 dias e pode resultar em instabilidade hemodinâmica, anemia e ou necessidade de transfusão sanguínea. Já a hemorragia crônica, ela é definida pela passagem de sangue pelo reto por um período de vários dias ou mais e geralmente implica em uma perda de sangue mais intermitente ou lenta. Pode passar. E aí, com isso, a depender do grau de perda, pode haver sinais de hipovolemia, onde a presença de taquicardia indica hipovolemia leve a moderada, a hipotensão ortostática indica perda de pelo menos 15% da volemia, a hipotensão arterial indica perda de até 40%, e a pele úmida, má perfusão periférica e aumento no tempo de enchimento capilar costumam ser sinais mais precoces do que as alterações nos sinais vitais. Então, por isso que é importante a gente ter uma atenção ao exame físico do paciente, não somente da parte dos exames. Pode passar. E aí eu coloquei essa atenção, né, que as alterações nos sinais vitais podem ser mascaradas pelo uso de medicamentos, como por beta-bloqueadores, ou até condições médicas como hipertensão mal controlada. Então, a taquicardia e a hipotensão relativas podem representar pistas sutis para o sangramento. Então, é importante a gente ter essa noção de tentar pesquisar também os níveis basais do paciente e não só olhar o que a gente está vendo ali no monitor no momento. Óbvio, se tiver condições, né? Tem casos mais agudos que também isso não consegue ser feito. Próximo.
E aí, com relação à intensidade do sangramento, a gente tem o score de sangramento na hemorragia digestiva baixa. Existem outros, mas esse é um score amplamente validado, que é importante para o manejo clínico e tomada de decisões. E aí ele inclui várias variáveis, que são idade, sexo, histórico de hemorragia digestiva baixa, frequência cardíaca, pode passar. Pressão arterial, sistólica e nível de hemoglobina. E aí, como vocês podem ver, cada um desses parâmetros pontua uma certa quantidade. E aí, pode passar slide. E aí, de acordo com essa pontuação no score, a gente tem que um Oakland menor que 8 indica que o paciente pode ser seguido ambulatorialmente, tem uma sensibilidade de cerca de 98% para alta segura para o paciente, e um Oakland maior que 8, as diretrizes apontam que que deve ser feita a internação para a realização da colonoscopia. Então, é um parâmetro super importante para a gente pensar no segmento do paciente. Pode passar. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Tá sim, tá tudo ótimo, eu tô ouvindo bem. Tá bom. Então, vou começar falando agora sobre a etiologia. As doenças diverticulares, elas vão representar a causa mais comum, especialmente em pacientes idosos. A diverticulose, ela é caracterizada por pequenas protusões, que a gente tem aqui na imagem, na parede do cólon e pode resultar em sangramento arterial, quando um vaso adjacente ou divertículo se rompe, e esse sangramento geralmente é volumoso de início súbito, mas costuma ser autolimitado. E aí o uso de anti-inflamatórios não esteroidais e também a idade avançada são fatores de riscos importantes. Já as angiodisplasias, elas também são uma causa frequente, especialmente em indivíduos mais velhos. Essas dilatações dos vasos submucosos são localizadas principalmente no cólon direito, causam sangramentos venosos, que apesar de menos intensos, eles podem ser recorrentes. E isso frequentemente leva à anemia crônica, especialmente em pacientes com doenças cardiovasculares ou renais. Outra causa importante são as doenças orificiais, que incluem hemorroidas e fissuras anais. Essas condições acometem o canal anal e suas adjacências, sendo uma causa frequente de sangramento, especialmente em adultos jovens. As hemorroidas se manifestam como sangue vermelho vivo, geralmente percebido após evacuações, e podem estar associadas a desconforto ou prurido. Já as fissuras anais, elas são causadas por trauma ou evacuações difíceis e apresentam um sangramento mais discreto, mas são acompanhadas de dor intensa durante ou após a evacuação. E, por fim, a gente tem as neoplasias, como um câncer coloretal e os pólipos adenomatosos, são causas bastante relevantes da hemorragia digestiva baixa, especialmente em pacientes acima dos 50 anos. Esses quadros, eles podem se apresentar com sangramentos crônicos ou ocultos, levando à anemia, principalmente anemia ferropriva, e alterações nos hábitos intestinais. O diagnóstico precoce por meio dos exames como a colonoscopia é essencial para a identificação e também para o tratamento dessas lesões. Bom, em relação à escolha do melhor método para avaliação diagnóstica, a gente vai ter vai ser primeiro o estado geral do paciente, né? Se a gente está recebendo um paciente numa emergência, ou se a gente está recebendo um paciente num atendimento ambulatorial com essa queixa. A gente vai ter, em relação aos exames de imagem, os endoscópicos e os exames de imagem em si, né? Eu errei assim falando. Mas a gente vai ter os endoscópios como colonoscopia e cápsula endoscópica, e além disso, a literatura também traz anoscopia, retossigmoidoscopia para alguns sangramentos do trato digestivo já final, mas em uma suspeita que esse sangramento venha lá do trato digestivo alto, ainda fala assim, que na maioria das vezes em que os pacientes apresentam um sangramento, que mesmo independente da cor, a gente faz uma investigação com endoscopia digestiva alta. Mas aqui trazendo somente para uma hemorragia digestiva baixa, a principal escolha vai ser a colonoscopia. Mas pode passar aí.
Como eu falei, se o paciente chega numa emergência sem uma condição de aguardar um preparo, essa colonoscopia já vai perdendo a sua sensibilidade, né? Não tem como você fazer uma colonoscopia em um paciente que não tenha preparo. A depender também da vultuosidade desse sangramento, às vezes o local de sangramento não vai ser tão bem observado na colonoscopia. E a depender do estado geral do paciente, ele não vai poder sofrer a sedação para que você faça o exame. Mas quais são as vantagens? O acesso fácil da colonoscopia em comparação aos demais exames, vai ter uma boa visualização dos cólons e o que é que acontece? No caso dos sangramentos, como a gente viu, é muito comum o sangramento pelos divertículos. Então, ele tem uma boa visualização desses divertículos e uma das principais vantagens é exatamente o fato de que você consegue diagnosticar e, na maioria das vezes, tratar o paciente por meio daquela colonoscopia. Pode passar. Quando existe a dificuldade de encontrar o sangramento, você pode realizar uma cintilografia, porém, para que ela tenha uma boa sensibilidade, ela exige um fluxo sanguíneo baixo, né? Ele precisa ser de 0,1 a 0,4 ml por minuto. As desvantagens é que ela, apesar da cintilografia, a partir do momento em que aquelas hemácias estão marcadas, e aí mostrando que existe um sangramento saindo daquele vaso, ela mostra que há um sangramento ativo, sim, mas ele não dá o local exato de onde está ocorrendo aquele sangramento. E, além disso, ela não é terapêutica, né? O que acontece é que ela pode servir muitas vezes quando existe uma dificuldade pela angiografia ou pela colonoscopia de você encontrar qual é o vaso que está sangrando, o local, você faz a cintilografia, vê anatomicamente a topografia daquele sangramento pela cintilografia, porque, né, o marcador que vai ser colocado vai estar extravasando ali na luz do intestino. E aí, pela angiografia, você vai para aquele vaso. Existe, como no serviço a cintilografia é menos provável de ter e mais cara, existe também a possibilidade de se realizar uma angiotomografia. E aí seria com contraste para avaliar os vasos e os possíveis sangramentos. Pode passar. Como eu falei, a angiografia ou arteriografia geralmente é feita após uma cintilografia que localize, com menor precisão, óbvio, o sangramento. O que acontece é que ela vê sangramentos vultuosos, maiores, né? Como eu falei, na cintilografia tinha 0,1 a 0,4 ml por minuto. Na angiografia, você precisa de um sangramento maior, que tenha 0,5 para cima. E uma boa vantagem dela é que você consegue embolizar através de... Eu esqueci o nome da medicação que coloca, mas enfim, se o professor puder ajudar. Você Como pode faz a repetir, que aqui embolização? cortou a ligação, cortou para mim, que você pode repetir, por favor? Em relação à embolização, que eu esqueci como é que realiza a embolização. Qual é a medicação que coloca para embolizar uma artéria por meio da angiografia? Normalmente não é medicação não, usa-se estentes às vezes, tá? Ou molas. A gente faz, o que você deve estar confundindo com etamolim, que a gente faz a esclerose de hemorroida e de varizes de esôfago. Mas nesse caso não usa etamolim não, a gente usa, não é a gente que usa. Quem usa é o pessoal que eles usam mola, o pessoal da vascular, eles usam molas ou eles usam uma outra substânciazinha que eu não conheço, que é muito fora da minha área, sabe? Essa parte daí. Ok, obrigado. Mas Pode quando não passar, responder, falem de novo, que
você sabe que fica meio ruim a conexão, e a conexão estava muito boa antes, agora começou a ficar um pouquinho ruim para mim a conexão. Ah, tá certo. E, por último, o que é bem menos utilizado, na verdade, é bem comum, sobretudo pelo valor, né, dela, é a cápsula endoscópica. É uma alternativa de difícil acesso nos serviços públicos, nem pensar. E ela é tecnológica, você visualiza desde o início ao final do trato digestivo. Tem essa facilidade de você visualizar, e o benefício dela é justamente para observar sangramentos obscuros, principalmente no intestino delgado, em que as outras vias endoscópicas não sejam tão, tão sensíveis aos sangramentos. Pode passar. Certo, gente. Então, agora falando do tratamento, o tratamento vai ter várias etapas da hemorragia digestiva. Primeiro, se o paciente estiver instável, a gente vai ter que estabilizar esse paciente. Então, a gente vai fazer aquele procedimento do ABCDE do trauma. A gente vai ter que estimar a perda volêmica desse paciente para fazer a reposição adequada de volemia, geralmente usando ringue lactato. Então, a gente vai usar os sintomas do paciente mesmo. Então, por exemplo, se tiver uma taquicardia de repouso, isso significa que a perda dele foi moderada. Se ele tiver uma hipotensão ortostática, isso significa que a perda dele foi um pouco maior, já de 15%, por exemplo. E se ele tem uma hipotensão supina, isso já indica que ele tem uma perda muito grande de 40%. Então, a depender da clínica do paciente, a gente vai fazer mais ou menos, né, de reposição. A gente também vai ter que fazer a monitorização dos sinais vitais de forma contínua, né? Exames laboratoriais, então a gente vai pedir o hemograma, as plaquetas, eletrólitos, glicemia, qualquer coisa as coisas que vão ajudar a gente a encontrar alguma falha no paciente, qualquer coisa que a gente precisa tratar urgentemente ali naquela hora. E também fazer, né, dieta zero, né? Cortar todo o açúcar, o sódio, a gordura do paciente, para a gente evitar ali qualquer tipo de irritação no intestino. Depois a gente precisa diferenciar, né, se a gente está falando de uma hemorragia digestiva alta ou baixa. Então, a partir da clínica do paciente, a gente consegue diferenciar. Então, geralmente, enterorragia vai ser muito característico da baixa, mas às vezes não. Então, a gente pode lançar a mão se a gente tiver dúvida de alguns exames, uma endoscopia, às vezes. Tem um exame que é o sangue, ureia, nitrogênio. Então, algumas coisas que a gente pode usar também para diferenciar se a gente tiver com dúvida. E, em terceiro, a gente precisa esclarecer a etiologia, né? Como que a gente vai fazer isso? Geralmente a partir de exame proctológico e exames complementares também. A gente pode lançar mão de uma endoscopia, de uma proctologia, essas coisas. Colonoscopia. Na verdade, seria uma anoscopia, né, que você está querendo falar, para fazer exame de pastor artificial, né? Uma anoscopia ou uma retossigmoidoscopia. Sim. Pode passar. Certo, e o tratamento específico para a hemorragia digestiva vai ser várias formas. Então, geralmente a gente pode usar a colonoscopia se o sangramento não for muito avançado, muito agudo, né? Se a gente tiver um sangramento mais agudo, a gente não vai conseguir usar a colonoscopia, porque vai ser muito difícil a gente visualizar ali a área de sangramento, porque o sangue ali vai estar impossibilitando a visão. Então, a gente pode usar a epinefrina, que vai ali promover a estabilização da hemodinâmica do paciente, vai também promover a vasoconstricção. A gente pode usar a eletrocauterização também, que vai ali fechar, né, a área de sangramento. Hemostasia mecânica, geralmente com clips ou ligadura elástica, a ablação com radiofrequência, que é um método também que pode ser utilizado. Se a gente não conseguir usar eventualmente a colonoscopia, a gente pode tentar usar a arteriografia. Com a arteriografia, a gente pode acabar usando a angioembolização, que é você parar o sangramento a partir por alguns métodos, por exemplo, usando stent, você para, né, você interrompe o fluxo de sangue em uma determinada artéria, e aí você consegue parar esse sangramento, ou a partir de infusão de vasopressina, né, que vai promover a vasoconstricção. Além disso, a gente pode ir para tratamento cirúrgico mesmo, e aí a gente tem alguns fatores que vão dizer para a gente que a gente precisa do tratamento cirúrgico. Se a gente tem transfusões maiores de 2 litros, se a gente tem reposição de 4 cis unidades nas últimas 24 horas, né, de bolsa de sangue, se o sangramento é contínuo por mais de 48 horas, se ele tem uma recidiva em menos de 7 dias, se ele tem contraindicação na transfusão, todas essas coisas vão favorecer ali a gente a optar pelo tratamento cirúrgico. Aí pode ser uma colectomia segmentar, né, que você tira uma parte ali do intestino grosso, pode ser uma colectomia total, subtotal, que você vai tirar quase tudo do intestino grosso,
E a gente vai usar isso a partir de... A gente vai ter o auxílio aí da colonoscopia e da enteroscopia, né? Intraoperatória para fazer esse procedimento. Existe um probleminha que quando a gente não consegue, às vezes, achar qual é o divertículo que está sangrando, tá? Porque, assim, são vários divertículos, né? Então, às vezes, para identificar um pouquinho melhor, a arterografia ajuda um pouquinho mais. Até para a gente saber o que é que a gente vai fazer. Se vai ser uma colectomia direita, esquerda, uma colectomia total. Já aconteceu comigo uma vez na residência, a gente viu um paciente que estava com hemorragia digestiva, aí eu e meu preceptor, a gente fez uma colectomia esquerda. Aí o paciente continuou sangrando. No final das contas, ele estava sangrando do ilho terminal. Então, assim, o ideal, se for possível, antes de operar, é fazer uma arteriografia para a gente conseguir identificar, sabe? Mas a gente sabe que isso é o ideal. Às vezes a gente não consegue fazer isso, a gente tem que ir no mais comum, que é uma colectomia esquerda mesmo. Tá certo. Pode passar. E agora falando das complicações, né? A gente tem várias complicações que podem acabar surgindo por causa da hemorragia. Primeiro pode ser o choque hipovolêmico mesmo, e aí, se a gente tiver o choque hipovolêmico, a gente vai ter que repor essa volemia do paciente, a gente vai ter que fazer, eventualmente, uma transfusão. Uma diverticulite, que na verdade pode ser uma causa, né? Geralmente vai ser a causa, mas ela pode acabar complicando, se a hemorragia ela demorar muito tempo, enfim. Aí a gente pode ter uma piora daquela inflamação. A gente pode ter uma anemia aguda e a gente vai precisar ali também de uma análise mais detalhada da anemia para fazer eventualmente reposições. Recorrência, né, do sangramento, e se tiver uma recorrência do sangramento, a gente vai ter que analisar mais a fundo, né? Por que está tendo essa recorrência, a gente vai ter que eventualmente pedir uma endoscopia, exame de imagem ali. E fazer, né, cirurgia, geralmente ali já vai para cirurgia mesmo. Perfuração intestinal, né, devido a intervenções terapêuticas, isso também pode acontecer. Infecções secundárias ao manejo invasivo, isso também pode acabar acontecendo na cirurgia ali, pode acabar tendo alguma falha e infectando o paciente. E deficiência de ferro, né, que pode acontecer também por causa da perda de sangue. Pode passar. Essa perfuração vai ocorrer mais se você fizer uma escleroterapia, sabe? Se for usar um agente esclerosante, mas às vezes a perfuração vai ocorrer nem por causa disso. O pessoal vai fazer a colonoscopia e tem uma certa dificuldade de ver por causa do sangue, sabe? Mas não é muito comum não, graças a Deus, esse tipo de coisa. Pode passar. E é isso, gente. Aqui estão nossas referências. Obrigado aí pela atenção. Pessoal, a aula foi boa, viu? Vou falar para vocês. Gostei bastante da aula de vocês. Os slides de vocês estavam excelentes. Não estavam slides cheios. Estavam slides bons. As explicações de vocês foram ótimas. Que normalmente eu começo a perceber isso quando eu começo a falar muito. Mas quando eu começo a falar muito para intervir para alguma coisa errada que vocês estão comentando. E não teve nenhuma intervenção minha assim importante não, por causa de alguma definição errada, por causa de alguma coisa errada. Era só para complementar alguma coisa mesmo que com certeza vocês teriam uma dificuldade de saber, porque é mais vivência mesmo. Mas eu achei bom, gostei. Sinceramente, achei a aula de vocês muito boa. Quem for dar aula quinta-feira agora que se vire, porque as duas aulas foram boas. Não esqueçam de mandar para mim, por favor, a aula de vocês por e-mail, tá certo? Para eu avaliar também, porque a gente avalia por aqui agora, só que a gente não consegue a gente não consegue parar para ver os slides todos. Então manda por gentileza para mim, para o meu e-mail. Se vocês não souberem meu e-mail, pede para mandar uma mensagem para mim pelo WhatsApp, que eu mando para vocês, tá certo? Mas eu gostei, foi muito boa a aula. Parabéns para vocês. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Boa noite. Professor, noite agora pra é só a vocês. prova fechada, né? Rapaz, isso aí depende do Carlos, né? Que ele que define, né? Como é que é, mas sua mãe me encontrou, você estava comigo, sua mãe pediu para ser questão aberta, né? Eu não posso Professor, fazer ela isso. tava brincando. É um desrespeito com sua Foi um mãe, né? delírio, foi um delírio. Ela pediu, né? Eu não vou desrespeitar sua mãe, que ela é dentista do meu filho ainda mais, né? E não posso fazer isso, né? Então, acho que Professor, eu não vou ter que faça ser isso não, questão porque aberta. senão todo mundo da minha turma vai me odiar agora. Vai nada. E o pai do Maurício é gente boa, tenho certeza que o pai dele também gostaria que fosse questão aberta. É verdade, professor, é isso mesmo. Não é? Professor, me tira uma dúvida. Diga aí. O próximo grupo, o seminário, é sobre câncer coloretal, certo? Certo. Beleza, tá certo. Obrigado. Aí, se vocês puderem abordar
parte de câncer de cólon e de reto também, tá certo? É interessante. Fisiopatogenia, tratamento, sinais e sintomas, que é muito importante. Parte do câncer de reto, falar um pouco de radioquimioterapia antes, que é uma tática muito boa que a gente faz radioquimio, às vezes nem opera paciente, que é o famoso watch and wait. Então, interessante abordar essas coisas, tá? E assim, a aula do pessoal foi muito boa, viu? Então, vocês têm que fazer uma aula boa também, viu? Tá certo, professor. Na hora. Beleza? Quinta-feira, E 8h30, não é isso? 8h30, tá Beleza. certo? Combinado. Eu sou eu. Não que ele vai dizer que é aberto, que é fechado, mas a mãe da Alice pediu para ser aberta, pô, eu não posso falar não para pra dentista do meu filho, né? Tem que ser Diga, aberta, né? Letícia, Pelo que amor você de vai Deus. mediar, vai, diga. Não. Não, ninguém é Deus dois, não. Sou gente boa, pô. Que é isso? Tem que ser aberto, precisa aprender, até para poder ajudar, porque se botar a questão fechada, marcou o X e o errado, estão lascada, né? Aí, se botar aberta, dá para eu ajudar um pouquinho, né? Tainara, tira esse Então, ódio do você seu chama muito coração. bonzinho, professor, na correção. Quem corrige sou eu, a minha parte. Então, eu sou maior, eu ajudo mais. Isso aí, professor. Tá bom? Boa noite para vocês. Tchau, Valeu, tchau.